questão de número 48 do capítulo 4 do Halliday, volume 1, oitava edição, diz o seguinte: alguns jogadores de basquetebol parecem flutuar no ar durante um salto em direção à cesta. A ilusão depende em boa parte da capacidade de um jogador experiente de trocar rapidamente a bola de mão durante o salto, mas pode ser acentuada pelo fato de que o jogador percorre uma distância horizontal maior na parte superior do salto do que na parte inferior. Se um jogador salta com uma velocidade inicial de 7 metros por segundo e um ângulo de 35 graus, que porcentagem do alcance do salto o jogador passa na parte superior do salto, entre a altura máxima e metade da altura máxima? Então a gente vai fazer aqui uma análise desse salto com um ângulo de 35 graus de um jogador de basquete. Então ele diz que parte da ilusão é devido ao seu deslocamento horizontal ser bem maior do que o seu deslocamento vertical, dando a ilusão de passar mais tempo no ar. E ele quer justamente uma análise porcentária de tempo entre a permanência do jogador no ar da metade da altura máxima para cima e da metade da altura máxima para baixo. É o tempo em relação a entre essas duas partes do arco do movimento do jogador de basquete experiente. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos descobrir aí quanto tempo o jogador leva para ficar no ar. Então nós vamos usar aqui a nossa equação da função horária da velocidade, já que a gente tem aqui alguns valores que nos permitem resolvê-la. E nós vamos ter o seguinte: até o ponto máximo da sua trajetória, a velocidade nesse ponto é zero. Que lembrando, né? No deslocamento em y, o ponto máximo da trajetória é o ponto de inversão do deslocamento, de subida para descida. Então, momentaneamente, o objeto ele tem uma velocidade em y zero. E aí ele troca de movimento, começando a cair. Então, fica somente a nossa velocidade inicial, que é o seno de θ, já que a gente está analisando o movimento em y. E o movimento em y é justamente o cateto oposto do ângulo feito com a horizontal. A aceleração é g e o nosso tempo ali que a gente quer descobrir. Então, isolando o nosso tempo, né, que a gente vai considerar como sendo o tempo máximo aqui, que é o tempo máximo de permanência, né? Primeiro a gente vai descobrir qual é o tempo até o ponto máximo. Eu errei aqui na nomenclatura. Era só para ser t mesmo. O tempo máximo era para vir depois. Então, resolve, né? Nós temos a velocidade inicial, que é 7, o seno do ângulo, que é 35, e g, que é 9,8. Então, vai dar aí um tempo de 0,4097 segundos, até chegar à posição máxima da trajetória. Como o movimento ele é o mesmo para outra metade do percurso, né? Ele vai partir do solo e chegar no solo, então o tempo para ele fazer esse arco completo é o dobro. Aí sim o nosso tempo máximo, né? O nosso tempo total. Ah, perdão, agora eu entendi o que foi esse máximo que eu coloquei. É de altura máxima. Perdão, pessoal. Esse T máximo é o T do ponto máximo, e não o tempo máximo, na verdade. Então, nós temos que o tempo no ponto máximo, né, o ponto mais alto da trajetória, é 0,4097 segundos. Então, o tempo total, né, já que ele levou esse tempo para atingir a metade do arco, a outra metade vai ser no mesmo tempo, né, duas vezes esse valor. Então, o tempo dele partir do solo e chegar no solo, formando nosso arquinho, quase 1 segundo. 0,8194 segundos. Agora sim, aplicando a função horária do deslocamento para a altura
máxima, a gente vai descobrir aqui qual é a altura máxima atingida para esse jogador de basquete. A nossa posição inicial é o chão, então é 0. Então nós vamos ter aí o nosso vetor velocidade em y, como nós já sabemos, é v seno de θ, g é a gravidade. E o tempo para a altura máxima, 0,4097. Então, substituindo os valores e resolvendo aí os termos, nós vamos ter aí essa operação de subtração e realizando ela, nós vamos ter aí uma altura máxima de 82 centímetros para o jogador de basquete. Então, ele vai atingir uma altura de 82 centímetros. Agora, vamos aplicar aqui a mesma lógica para o ponto médio, que ele quer, né, a razão entre o tempo gasto na altura da metade dessa trajetória para cima em relação com a metade da trajetória para baixo. Então, nós temos aí o ponto máximo que a gente precisar saber para poder aplicar agora para a altura metade desse caminho. Então, o nosso y vai ser, o nosso y inicial vai ser 0, e o nosso y ali, que é a trajetória que a gente quer, vai ser 1/2 da altura máxima, que é justamente os pontos que correspondem ali à linha pontilhada azul. Então, a gente vai ter 2 pontos, não é? Então, qual vai ser os tempos desse percurso em que ele vai atingir o primeiro ponto dessa trajetória e o segundo ponto dessa trajetória? Então, substituindo os valores, nós vamos ter aí uma função de segundo grau, onde t vai ser justamente esses 2 pontos. Então, nós vamos ter aqui aplicando o delta, que vai ser o a incógnita que multiplica o t quadrado, o b que multiplica o t e o termo independente, que vai ser o nosso c. Aplicando aí na fórmula de delta, né? B quadrado menos 4 vezes A vezes C, vai dar aí, a primeira parte do nosso B quadrado vai dar 16,12 e a segunda parte vai dar menos 8,061. Então, nós vamos ter um delta de 8,86. Aplicando Bhaskara agora, a gente vai descobrir quais são os 2 tempos pelo qual o jogador de basquete vai passar. Que corresponde ali ao cruzamento da nossa trajetória em roxo com a linha pontilhada azul. Então, para o primeiro T', nós vamos ter 0,12 segundos. E para o T duas linhas, vamos ter quase 0,7 segundos. Então, está ali as duas raízes que correspondem àqueles 2 pontos ali na trajetória. Que corresponde aí, se você quiser, ou a metade superior da trajetória ou a metade inferior da trajetória, formada por esse arco aí. Então, a gente tem que, em T1 segundos, ele atinge o nosso primeiro ponto amarelo ali, que é de 0,12 segundos. O ponto máximo, ele atinge em T igual a 0,40997 segundos. E o segundo ponto ali é marcado em amarelo na nossa trajetória, que é a parte final, ele atinge em T igual a quase 0,7 segundos. E atingindo de novo o chão, chegando de novo ao solo, ao nível 0, em 0,8 segundos. Se a gente fizer a diferença entre essas duas raízes, né, entre o T duas linhas e o T uma linha, a gente tem o tempo gasto exatamente pela parte superior da trajetória, ou seja, o tempo gasto para que o jogador percorra a parte superior da trajetória, né, superior dessa linha pontilhada em azul. Então, fazendo isso, a gente tem que a parte superior da trajetória é percorrida em um pouco mais de meio segundo, quase 0,6 segundos.
Então, já que a gente tem a parte superior da trajetória, que é de 0,5794 segundos, a razão entre essa parte superior e o tempo total, né, que aí seria o quociente entre a parte superior e a parte inferior, vai ser aí a razão entre 0,5794 segundos e 0,8194 segundos, que é o tempo total da trajetória. Então vai dar aí 0,7071 ou 70,71%. Então ele vai passar 70% do tempo na parte superior da trajetória em relação ao ponto médio da sua trajetória, definida ali pela essa linha tracejada em azul ali no arco. Então esse arco aí acima da linha azul, ele passa 70,71% do tempo gasto pela trajetória total. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham entendido e até a próxima questão.